graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje, toque de fé. Jesus cura em resposta à fé. Meus amados, nós já temos muitas experiências do que Deus pode fazer. Muitas experiências. Mas não sei por que nós ainda continuamos como quem duvida. Mas não importa o tamanho da nossa fé, que ela seja bem pequenina, do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes de hortaliças, porém uma das maiores hortaliças. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Há uma série de eventos, ou uma série de atitudes em que o Senhor Jesus realiza vários milagres. No texto que vem antes, o Senhor cura um homem endemoniado que há muitos anos vivia nos cemitérios. E agora o Senhor Jesus está a caminho da casa de um homem para curar a sua filha. E em meio a essa trajetória, em meio a esse trajeto, uma mulher desesperada, desenganada pelos médicos, pela ciência humana, encontra cura. E é sobre esta mulher que nós queremos falar hoje à noite aqui. Lucas capítulo 5, do versículo 21 ao 34. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Sei que tinha colocado outro texto ali. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo... Eu tinha colocado do versículo 24 ao 34, mas vamos ler a partir do versículo 21. Você pode acessar no seu celular ou pode abrir a sua Bíblia de papel. Vai dizer a mesma coisa. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo. Por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-lhe ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinham passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Versículo 27.
Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava consigo mesmo: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Já oramos com o irmão Hélio, podeis assentar. Amados, como eu falei no contexto, o Senhor Jesus cura um homem endemoniado. Este homem, ele morava no cemitério. Passamos por este homem no contexto, como eu já falei, um homem endemoniado, para chegarmos até esta mulher enferma, enfraquecida pela prolongação da sua enfermidade. No caso do homem endemoniado, havia ali a exteriorização do mal. No da mulher, essa mulher debilitada, uma deteriorização interna. Havia ali uma hemorragia, onde fluxo de sangue saía do seu corpo. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, a Bíblia nos conta a história de uma mulher que lutou 12 anos. Dá para você imaginar 12 anos com uma hemorragia, com uma doença incurável. Quanto sofrimento! Ela tentou de tudo. Ela procurou os melhores médicos, os tratamentos todos que lhe orientavam, qualquer coisa que prometesse alívio, mas nada funcionava. Talvez alguém de nós já passou por uma situação parecida. Já tenha passado por momentos assim, difíceis, sem resposta. Mas um dia essa mulher ouviu falar de alguém que poderia trazer a cura. Ela ouviu falar de Jesus Cristo. E mesmo com uma doença, mesmo com a sua fraqueza, porque alguém que perde sangue por tantos anos sofre de anemia, com certeza, de uma fragilidade terrível.
E ela dizia consigo mesma: se eu ao menos tocar no seu manto. A multidão impedia que ela chegasse até Jesus, até aonde ela imaginava ter ali a sua cura. Mas ela não desistiu. Ela rompeu os obstáculos. E por isso que a mulher não só acreditava que Jesus Cristo poderia lhe curar, mas ela teve atitude. Às vezes nós estamos acreditando que Jesus Cristo é capaz de fazer milagres, mas nas primeiras dificuldades desistimos. Nós achamos que não vale a pena toda dificuldade. No versículo 27 deste capítulo, mostra o que esta mulher pensava, quando ela diz o seguinte: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio de uma multidão, e tocou-lhe o seu manto. Ela tinha plena certeza que seria curada se ela conseguisse fazer isto. A sua fé no que Jesus era capaz de fazer era indubitável. Ela não tinha nenhuma dúvida que se ela chegasse até Jesus Cristo, ela seria transformada. A sua situação de uma mulher rejeitada, uma mulher considerada imunda, uma mulher doente, sem esperança, para alguém que agora seria curada. E eu fico pensando, por que Jesus chamou esta mulher em público? Na sua onisciência, ele sabia que aquela mulher, quem era que tinha lhe tocado? Mas ele quis apresentar publicamente aquela mulher, porque aquela mulher publicamente também era rejeitada. E queria mostrar para todos que estavam ao seu redor, que presenciara ali a cura daquela mulher, que agora ela não era mais imunda, ela era alguém transformada e que poderia ser aceita pela sociedade que a discriminava. Jesus se importou não somente com a sua saúde, mas se importou com o relacionamento que ela deveria ter com a sociedade, para que as pessoas não mais lhe rejeitassem como alguém impura. Esta mulher já tinha gastado tudo que tinha com a sua saúde. Ela estava numa miséria total. Pobre, rejeitada, enferma. Ela se aproximou da maneira com que ela conseguiu, por trás de Jesus, tocou no manto de Cristo e foi curada imediatamente, pois há muitos anos ela já sofria. Essa história nos ensina que, mesmo quando tudo parece impossível, podemos nos aproximar de Cristo Jesus com fé, que tudo pode acontecer, porque para Ele nada é impossível. Aquela mulher estava fragilizada pela perda de sangue. E nós podemos ver que algo transformador aconteceu na vida daquela mulher por causa da presença de Cristo Jesus. Como você lidaria com uma situação em que nenhuma solução parecia funcionar? Porque hoje, não sei com vocês, mas às vezes quando nós estamos doentes, todo mundo é médico. Ensina um remédio. Toma folha disso, chá daquilo. Acontece com vocês também?
Ah, eu conheço fulano de tal que tomou esse remédio, vai dar certo com você. Irmão Luiz, nunca aconteceu isso não, né, irmão Luiz? Não, e tem gente que confia no chá que a vovó fez e curou. E eu acredito também no chá. Mas eu acredito muito mais naquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele é todo-poderoso. Ele cura toda sorte de enfermidade. Ele pode usar o chá. Ele pode usar os médicos humanos. Mas a cura só acontece se o Senhor Jesus se manifestar. Ele age através da medicina, ele usa os homens para o bem-estar de cada um de nós. Ele dá sabedoria à humanidade para que nós cuidemos uns dos outros. Mas o seu poder nós não podemos deixar de crer. Porque nada acontece se não for pela permissão do Criador. O poder do Senhor Jesus Cristo, Ele transforma-nos. Mas Ele nos transforma pela nossa fé. Olhe bem o que Ele diz aqui no versículo 34 desse texto que nós acabamos de ler. Marcos capítulo 5, versículo 34, quando Ele identifica aquela mulher e mostra para a multidão, o Senhor Jesus Cristo diz: filha, a tua fé te curou. Vá em paz. O seu sofrimento acabou. Outra tradução diz: filha, a tua fé te curou. Vá em paz. E diz que ela está salva. Salva da enfermidade, salva da manifestação de Cristo na vida dela, agora publicamente mostrando quem ela é, uma mulher curada, uma mulher sadia, uma mulher aceitável pela sociedade. Tudo por causa da fé que ela depositou em Cristo Jesus. O poder de Cristo, ele é transformador. E onde há o mais leve toque de fé, não importa se é grande ou se é pequena, porque Ele mesmo declara: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar montes. Ou seja, Ele quer dizer que nada é impossível para aquele que deposita nele a sua fé. No caso da mulher, com fluxo de sangue, foi uma resposta imediata, instantânea. Tocou em Cristo e logo foi estancado a hemorragia. Não importa o tamanho da sua fé, como eu estava dizendo. A menor centelha de fé pode mudar a história da sua vida. Pode salvá-la. Pode mudar a história de qualquer pecador. Porque é o canal pelo qual entra a vida de Cristo em nós. É a nossa fé. Quando Ele declara para esta mulher: filha, a tua fé te curou. A fé que move, a fé que dá atitude. Não adianta nós só dizermos que acreditamos em Jesus e não nos comprometermos com Ele. Não adianta. Há pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não demonstram através das suas atitudes.
Acreditar é uma coisa. Em Tiago, ele diz que Satanás crê que estremece. Ou seja, não tem nenhuma dúvida de quem é Jesus. Não tem nenhuma dúvida de que Jesus é capaz de curar. Não tem nenhuma dúvida de que Jesus é o Messias prometido de Deus. Mas a quem não quer compromisso com Cristo, não está disposto ou disposta a mudar a história da sua vida. O que essa história nos ensina sobre perseverança e fé? Fé que pode mudar a nossa história é a fé que você não desiste. Possa ter obstáculos, pode ter dificuldades, mas você persiste porque sabe que ao chegar em Cristo ou andar com Cristo, a vitória vem. A vitória é garantida. Só não pare de lutar. Não desista. As forças acabaram. A fé lhe conduz. Não importa a sua situação, as suas necessidades, o poder do Senhor Jesus Cristo pode mudar a história de quem quer que seja, por mais que humanamente seja impossível. Eu conheci uma senhora, ela chegou na nossa igreja bastante desesperada ali no Morada Nova. E às vezes, à meia-noite, ela bateu na minha porta várias vezes, pedindo socorro, pedindo ajuda, pois a sua filha estava desaparecida. E muitas pessoas traziam ela nos braços, embriagada, para entregá-la em casa. Mas houve uma noite que ela já estava com 2 dias sem aparecer em casa. E ela apareceu na minha casa dizendo: pastor, eu não sei o que eu faço, minha filha desapareceu já faz 2 dias. Há 2 dias atrás trouxeram ela em casa e eu tenho certeza que não era só embriaguez com álcool, havia drogas também. Eu já não sei mais o que faço com a minha filha. Eu vim aqui aos pés de Cristo e buscar solução na igreja. Conversei com ela, fui deixá-la em casa. Eu digo: aguarde a sua filha, não adianta você procurar porque você não sabe onde vai. Você pode encontrar uma violência na rua, uma mulher sozinha dessa madrugada se expor facilmente. E nós vamos orar. E quando a sua filha estiver em casa: mas pastor, não sei nem se ela está viva. Eu digo: você tem orado e confiado no Senhor, o Senhor está guardando a sua filha, ela vai vir. No outro dia ela entra em contato comigo dizendo que a filha estava em casa. E se eu podia ir lá conversar com ela. Eu fui, conversei. Levamos aquela jovem para o acampamento da nossa igreja. O acampamento, período de carnaval, já estava próximo ao período. E ela foi e ainda levou o namorado. E o namorado dela não só usava droga, vendia. Era perigosíssimo. No bairro vizinho nosso, muita gente conhecia ele como alguém violento. E no acampamento, não é que os 2 se converteram? Os 2. O namorado não permaneceu muito tempo na igreja, mas um menino que mudou de vida, nunca mais ele foi o mesmo. Não voltou mais a usar drogas. Um missionário de primeira, levava muitas pessoas à igreja. Quando ele aceitou a Cristo, ele tinha sede de levar as pessoas a Cristo, principalmente as pessoas que ele conhecia, que usavam droga, que traficavam, e pessoas chegavam na igreja e ficavam um pouco com medo. Quem é que não fica? E ele disse: pastor, eu estou trazendo uma galera pesada, mas é uma galera que precisa de Cristo. É uma galera que Cristo morreu por eles também. Não foi assim que o senhor disse? Que ele tinha morrido por mim?
E aqui nenhum deles era pior do que eu. Então, se ele morreu por mim, morreu por eles também, não é verdade? Eu digo, é verdade. E hoje essa menina é uma bênção na igreja. Ele não casou com ela. Ele disse, pastor, eu estou fazendo mal a ela. Então, nós estamos se separando. Ela entendeu, conversei com ela. Eu estou mudando de endereço. Vai ser difícil para mim, mas eu só peço que ore por mim. Ele não foi mais para a nossa igreja. Ainda ouvi mais uma vez. E ele disse, pastor, eu voltei a uma situação difícil. Mas eu não sou mais um homem perigoso que eu era. Eu tenho o temor do Senhor. Hoje eu não ando mais fazendo maldade a ninguém, eu faço a mim mesmo. Eu digo, pô, você precisa deixar de fazer maldade para você. Seja bom para você, então. E Deus transformou não só a história daquela mãe, mas transformou a história da sua filha. Hoje ela é casada, tem uma filhinha linda. Gente, Cristo é fantástico, é maravilhoso. Já tive grandes experiências de ver o que o Senhor Jesus é capaz de fazer na vida de um pecador, a começar pela minha vida. E é por isso que eu tenho toda a segurança de dizer que a fé em Cristo transforma vida. Não só a vida de quem crê, mas a vida de quem crê e ora por alguém. Nós podemos colocar pessoas diante do Senhor através das nossas orações, confiando que o Senhor pode mover os seus corações. Esta irmã orou por esta filha e o Senhor Jesus tocou o coração dela e mudou totalmente a história da família. Mudou a história daquela casa. E não são poucas as pessoas que foram transformadas. Aqui nós temos muitos que têm essa experiência que o Senhor mudou a história da sua vida. Não só a minha. Irmão Coutinho falou aqui que o que Deus fez na vida dele e da sua família. Você quer experimentar o poder transformador de Cristo em sua vida? Nós não podemos simplesmente ficar com este poder de forma egoísta e não transmitir a outros que precisam, pois se nós de fato depositamos em Cristo a nossa fé e nós experimentamos essa transformação, nós queremos levar e devemos levar a pessoas que estão ao nosso derredor, que precisam entender o que Jesus é capaz de fazer, mostrando que Ele já fez isso na nossa vida. Não é necessário alguém ser muito ruim para mostrar o poder de Deus, basta que nós andamos um tempo longe do Senhor Jesus e Ele nos trouxe e nos transformou. Esse é o maior testemunho que nós podemos contar e mostrar para alguém o poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos não somente depositar nele a nossa confiança, não só acreditar que Ele pode mudar a nossa vida, mudar a história da nossa família. A fé que pode transformar é a fé que nos comprometemos com Ele. É a fé que nós colocamos nossas vidas nas mãos dEle. É a fé que acredita que Ele morreu a nossa morte lá naquela cruz, que Ele tomou sobre si os nossos pecados e que Ele pagou o preço por nós. Ele trouxe-nos um presente. Como eu estava conversando com a nossa classe de discipulado, Ele nos dá esse presente, mas Ele diz, contudo, você precisa comprometer-se comigo. O problema é que a maioria das pessoas não querem comprometer-se com Cristo. É mais confortável nós vivermos de acordo com a nossa vontade, mas a nossa vontade só leva à morte. A nossa vontade só nos leva a problema, e não somente para nós, mas também problema para aqueles que nos amam, que não quer que nós vivamos no sofrimento. A vontade humana, segundo Romanos capítulo 8, versículo 7,
traz inimizade entre nós e o nosso Deus. E inimigo de Deus não é nada bom. Ser inimigo de Deus não é legal. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz: pois a mentalidade da natureza humana, ou seja, os desejos humanos, a vontade humana, é sempre inimiga de Deus. Nunca obedece às suas leis e nunca obedecerá. O ser humano que vive de acordo com a sua vontade é incapaz de viver de acordo com a vontade de Deus, busca somente satisfazer os seus desejos. É o sentimento egoísta que é a raiz de todos os males. O egoísta vive em busca da sua felicidade a qualquer custo, passa por cima de tudo e de todos, mas vive sempre em busca da felicidade porque nunca a encontra. A nossa fé em Cristo nos leva a nos comprometer com Ele e viver de acordo com a sua vontade. A vontade de Cristo, a nossa fé em Cristo nos leva a buscar conhecê-lo, mesmo que haja obstáculos. Nós sabemos que um dos maiores obstáculos para nós conhecermos a Cristo é a questão do tempo. Muitos de nós não temos tempo de ler a palavra, muitos de nós não temos tempo de ir à igreja, muitos de nós não temos tempo para orar. Um dos maiores obstáculos que nós temos para conhecer melhor a Cristo está em nós. Às vezes passamos tanto tempo com o celular ou diante de uma TV ou fazendo tantas outras coisas, mas não passamos um pouco de tempo lendo a palavra de Deus, buscando conhecer melhor a Cristo, para que nós nos comprometamos melhor com Ele. Porque quanto mais conhecermos a Cristo, mais compromisso nós queremos ter. Porque sabemos que quanto mais comprometido com Cristo, mais abençoados seremos, melhor será a nossa história e a história daqueles que nos amam. Busque ao Senhor. Deposite no Senhor Jesus a sua confiança. Deposite nele e somente nele a sua fé. E você verá a história da sua vida e a história daqueles que você ama ser transformada. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a tua fé cada dia cresça nele, de maneira que você perceba claramente o que ele é capaz de fazer e comprometa-se com ele, para que viva de acordo com a sua vontade. Amém? Deus de bondade e graça, te agradecemos pelo teu Filho Jesus, que não somente morreu na cruz para nos salvar, mas ainda hoje intercede por nós diante de ti. Ele é o nosso advogado, pois na tua palavra, nas epístolas, na epístola de João, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, ele disse que deixou escrito a tua palavra para que nós não pequemos. Porém, se nós pecarmos, o Senhor mesmo declara que há um advogado diante de ti, que é Jesus Cristo justo. Obrigado, Senhor. O Senhor não somente morreu por nós na cruz, mas o Senhor nos ajuda a andar no caminho que conduz aos céus. Uma vez que nos comprometemos contigo, o Senhor nunca mais deixa andarmos sozinhos. O Senhor nos acompanha a cada momento da nossa vida e queremos te agradecer. Porque tudo que o Senhor fez e faz por nós é demonstração de amor e graça. Muito obrigado, Senhor. E continua a abençoar cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite. Continua a se manifestar na vida de cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite. Pois o Senhor trouxe com propósito de ouvir a respeito de ti
que coloquem a fé única e exclusivamente no Senhor, para que sejam salvos. Oramos em nome de Jesus. Amém.